Oi, estudante. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é funções da linguagem. A todo momento, quando eu falo funções da linguagem, o que quer dizer? Qual é a função? Qual é a minha intenção? A todo momento nós transmitimos, nós comunicamos através de linguagens, né? Então, linguagem é um conjunto de códigos utilizados pelos seres humanos para aprender e comunicar suas impressões sobre o mundo, seus pensamentos, sentimentos, desejos e ações. Então, eu comunico até através de um olhar, né? Tudo em nosso redor é através da linguagem, do ato de comunicar. Então, por meio da linguagem, realizamos diferentes ações. Então, eu preciso de saber qual é a minha intenção, quem eu quero atingir. Então, eu transmito informações, né? Então, eu preciso saber, quando eu estou trabalhando um texto, qual é a intenção desse texto, né? Quem está do outro lado? Tentamos convencer o outro a fazer algo, né? Que é o caso das propagandas, que elas sempre querem convencer, elas querem atingir a um público, ao receptor. Assumimos compromissos, ordenamos, nós pedimos, né? Demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre o nosso mundo. Então, com gestos, a linguagem pode ser verbal ou ela pode ser escrita, né, oral, ou ela pode ser através de figuras. A todo momento nós estamos comunicando. Então, diferenciar qual objetivo predomina em cada situação de comunicação auxilia a compreender melhor o que foi dito. Então, tudo eu preciso saber. Qual é a minha intenção? Qual é o contexto? Para quem eu estou falando? Quem eu quero atingir? Então, as funções de linguagem estão centradas nos elementos da comunicação. Então, os elementos da comunicação, nós já trabalhamos, né? Foi tema de uma outra aula. Então, quais são os elementos da comunicação? Eu tenho o emissor, que é aquele que fala. Eu tenho o receptor, é aquela pessoa que recebe a mensagem, que decodifica a mensagem. Eu tenho a mensagem, né, que é o conteúdo, o que é que eu quero passar. Eu tenho o canal. O que é o canal? É o meio físico, né? Eu tenho o código, que é o signo. Se eu, emissora, eu sou emissor, eu estou transmitindo uma mensagem, se eu falo português, o receptor também tem que entender e falar português. E eu tenho o referente, que é o contexto, o assunto. Então, para entrar em funções da linguagem, imagina que um palco, vou usar uma metáfora agora, tá? Para entender bem elementos da linguagem e funções da linguagem. Um tem tudo a ver com o outro. Então, imagina um palco, né? Vamos ver um teatro. Então, lá no teatro, tem vários artistas, atores. Então, tem um holofote. Então, ora, esse holofote está com foco em um ator, em um artista, ora, ele muda. Por quê? Quase nunca ele vai aquela luz direta para todos. Todos estão no palco, mas nunca vai atingir todos, porque senão nem precisava daquele holofote, né? Que é aquela luz que quer dar ênfase, que quer pegar naquele momento aquela pessoa, tá? Então, assim vai acontecer agora. Para cada elemento da comunicação tem uma função, tá? Então, toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, é aquela em que o holofote vai estar naquele momento, de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar no recebedor. Então, as funções de linguagem são as seguintes. Não esqueçam, o que eu falei? Para cada elemento da comunicação, eu tenho uma função de linguagem. Então, são 6. Vamos ver agora, bem facinho. Presta atenção. Então, eu tenho a função emotiva.
ou ela também é chamada de expressiva. Então, ela está, nesse momento, o holofote está em cima do emissor, da pessoa que está falando, do eu, do intimista, né? Quando a gente fala que ela é... esqueci a palavra, a hora que eu lembrar eu falo. Quando está no emissor, ela é os sentimentos, as emoções, está ligado no eu, na primeira pessoa. Ela é subjetiva, tá? Então, prevalece a primeira pessoa do singular, eu. Quais são as características? A subjetividade, né? Porque predomina a primeira pessoa. A visão intimista, né? A preocupação com o eu. Então, presta atenção, a emotiva, ela não preocupa com quem está recebendo a mensagem. Ela preocupa, eu que estou, o texto, eu estou escrevendo, eu estou preocupando comigo, com os meus sentimentos. E as opiniões e relatos pessoais. Então, aqui eu tenho um autorretrato, né? Porque se ela é subjetiva, se ela preocupa com o eu, o autorretrato, né? O que tem um exemplo de um texto? É o diário, né? Que hoje não usa mais. Mas o diário é o quê? É contar da minha vida, do meu dia, tá? Então, aqui eu tenho um autorretrato, que é um poema de Mário Quintana. Muitas das vezes, no texto que tem a linguagem emotiva, vai aparecer a reticência, né? Então, no retrato que me faço, traço a traço. Às vezes, me pinto nuvem. Às vezes, me pinto árvore. Às vezes, me pinto coisas de que nem há mais lembrança. Há coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Então, o que tem aqui? Nós vimos várias reticências, né? E o eu, a todo momento. Às vezes, me pinto nuvem. Então, aqui predominou a linguagem emotiva. Agora, a função apelativa, lá a função emotiva, ok? Então, aqui agora, ela chama a segunda função, apelativa ou conativa. Essa é diferente, porque o foco dela, agora o holofote está no receptor. Essa mensagem quer atingir o receptor, quer influenciá-lo. E qual é o melhor exemplo para influenciar o receptor? A propaganda. Né? Por quê? Porque na propaganda usa sempre denuncie, compre. Já viram aquela propaganda? Não compre carro hoje. Então, nem se você não for comprar, opa, hoje eu não vou comprar. Né? Então, usou a função apelativa, porque o objetivo dela é influenciar o receptor. Tá? Então, é a linguagem usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Então, como exemplo, nós temos as publicidades, os livros de autoajuda, horóscopo, sermões religiosos, né? Quando um sermão fala para o público, né? Ele quer atingir com quem com esse sermão dele? Com o receptor. As propagandas e os discursos políticos. Ok? Então, essa é a função conativa ou apelativa. Ela está diretamente ligada ao receptor. Então, os verbos são no imperativo, né? Porque dão uma ordem. Orações optativas expressam desejos e a referência direta no receptor. Essas são as características para você verificar num texto se ela é conativa. Aqui nós temos um exemplo de linguagem conativa que é na publicidade. Aqui eu tenho, olha, seja doadora de leite materno e faça a diferença na vida de muitas crianças. Então, aqui, ele quer atingir, olha lá em cima, Lucas, prematuro de 6 meses e futuro jogador de futebol. Ele quer influenciar, né, a mãe, a mulher a doar leite materno. Aqui nós temos a função
poética, ela é centralizada. Nesse momento, o foco vai estar, a ênfase é na mensagem, tá? Então, vai colocar a mensagem em evidência. Embora seja própria da obra literária, a função poética também pode ser encontrada em expressões cotidianas de valor metafórico. Então, o que é função poética? É só em poesia? Não. A função poética é aquela assim, a mensagem, ela precisa impactar, né? O que eu quero transmitir? Então, quando eu uso a metáfora, a linguagem figurada, né? Eu estou embelezando. Então, ela preocupa com estética, ela preocupa com visual, ela quer chamar atenção. Presta atenção numa reportagem. Quando tem uma reportagem, ela chama atenção, mas ela chama atenção assim, eu posso até pensar, não, mas esses números aqui estão altos, né? Muito altos. Mas eu li, é uma informação e pronto. Então, ela não é poética. Quando eu vou fazer uma redação, lá do Enem, ou qualquer redação, escrever um texto, onde é que pode ter a função poética? No título. Eu posso usar uma metáfora, eu posso embelezar, né? Então, preocupa-se com a estética, com a beleza sonora ou visual, uma das duas. Exemplo, eu tenho moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar, né? Então, aqui usou a metáfora, né? Agora, quais são as características da função poética? É o ritmo, é a rima, são palavras usadas em sentido conotativo, né? Figurados, e utilização de figuras de linguagem. É o que eu uso para embelezar o meu texto. Então, os gêneros textuais onde a função poética pode ser verificada nos poemas, nas narrativas poéticas ou nas letras de músicas, porque na letra de música tem muita linguagem figurada. Olha aqui um exemplo que eu coloquei. Quando você visualiza, o que você está vendo? O que você está vendo? Presta atenção. Isso aqui é o infinito, não é? Olha só. E olha qual é o texto. Deixa eu ver como é que lê. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Tá vendo? Então, vai e volta, né? Por onde eu começo? O que ele quis mostrar aqui? Ele embelezou, ele usou o infinito para falar sobre o infinito. Ok? Joia aí? Então, agora nós vamos passar para a função fática. E onde está o foco agora? Onde está a nossa luz agora? Está onde que ele fica? No canal. Então, o que é o canal? É o meio físico de onde a mensagem vai passar. Então, qual é a função da fática? Ela abre um canal. Quando eu comecei essa aula, o que eu falei? Oi, estudantes. Oi, estudante. O que é isso? Eu abri um canal. Então, o objetivo da função fática é, ela abre um canal, ela testa o canal e ela fecha o canal. No final dessa aula, a hora que eu despedir de você, eu vou estar fechando o canal. Acabou. Entendeu? Quando eu estou no telefone, que eu falo, alô, eu abri o canal. Você já viu assim, quando você está descendo no elevador, você encontra com uma pessoa e fala assim, tudo bem? Você não quer saber se aquela pessoa está bem. O que você quer fazer? Abrir o canal de comunicação. Então, quando eu estou dando aula aqui, então, eu estou aqui, eu já cumprimentei, eu falei, oi. Então, na hora que eu falei oi, eu abri o canal. E se eu falo assim, presta atenção. Presta atenção, olha aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou testando o canal. Eu estou chamando a sua atenção. Esse canal tem que estar aberto para a mensagem chegar até você. Ok? Então, quando eu falo aqui, aparece geralmente nos diálogos de cumprimento, interações de fala, telefonema. Vocês já viram que uma pessoa está lá falando com você e você fala assim, tá bom, Isso aí você está
mantendo o canal aberto. Aqui nós temos a característica da função fática, promove a interação entre as pessoas do discurso, usada no início, o meio e no final de conversas, dá ênfase no contato, testa o canal de comunicação e avalia o entendimento. Aqui tem na música, né, quando fala, ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Quando eu falei assim, ei, eu estou abrindo o canal. Eu usei a função fática, ok? E aqui agora tem a função metalinguística. A função metalinguística, o ênfase é quando está no código, né? Ocorre quando a emissora explica um código usando o próprio código. Nossa, mas o que é isso, né, professor? Eu até ouvi falar, mas que coisa complicada. Mas vamos lá. Então, presta atenção. Quando aqui eu usei um exemplo, frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. O que eu fiz aqui? Eu usei uma frase para definir o que é frase. Qual é o melhor exemplo da função metalinguística? É o dicionário, porque no dicionário eu tenho palavras para explicar os sinônimos de palavras. Essa é a metalinguística. Aqui eu tenho a metalinguística na pintura. Olha aqui a pintura. Eu tenho um autorretrato de Van Gogh. O que ele está fazendo? Olha só, ele está pintando ele que está pintando. Entenderam? Então, é ele está lá pintando, olha o quadro, é ele pintando. Função metalinguística. Outra coisa, olha aqui, o que é necessário para fazer uma boa propaganda? Planejamento, criatividade, estilo, imagens. E o que é isso aqui? É uma propaganda. Eu usei, aqui foi usado a propaganda para falar de propaganda. Deu para entender o que é metalinguística? Então, aqui usou a função metalinguística, tá? E aqui, por último, nós temos a função referencial ou denotativa. Então, a referencial é aquela objetiva, é aquela clara. Eu quero passar isso e pronto. Ela está, onde que está o holofote nosso agora? No palco, está no, é aquela objetiva, aquela clara, aquela que eu quero informar, está no referente, no contexto. E aí vem nossos textos, o que eu falei lá no início, reportagem. Independente do lugar onde eu esteja, aquela reportagem, ela, quando a linguagem dela é clara, ela passou a mesma coisa, né? Então, ela é objetiva, direta, usa denotativa e não conotativa, prevalecendo a terceira pessoa do singular. É a linguagem das notícias de jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceito. Simplesmente informa, ela não está preocupada com o receptor, ok? As características são objetividade, o ênfase é na informação, conhecimento e esclarecimento, porque ela é clara e objetiva, a linguagem é denotativa, a visão é unilateral, é só minha, eu não quero atingir o outro, né, o receptor. A preferência pela terceira pessoa está sempre em teses, textos jornalísticos ou científicos, ok? Então, aqui tem vários exercícios, né? Voltem lá nas funções da linguagem para vocês fazerem, depois ter as respostas. Tentem fazer sem olhar, tá bom? Então, o que nós vimos aqui? Elementos da linguagem, funções da linguagem. Para cada elemento, eu tenho uma função, né? Lembrem sempre do palco. E, uma coisa, sério, não pode esquecer. Num texto, eu posso ter mais de, a função, mais de um, vamos falar assim, mais de um elemento. Mas tem um que ele predomina. Então, isso tem que ficar, você tem que ficar de olho aberto nisso. Cada mensagem a ser transmitida está intimamente ligada à intenção, com a intenção do falante. Então, eu tenho no emissor, qual é a função que está ligada ao emissor? A emotiva.
é a primeira pessoa, o eu, o subjetivo. No receptor é a conativa, apelativa, é a ordem, é a propaganda, vamos lembrar da propaganda. No referente é a função referencial, é a direta. Eu quero só transmitir, é as reportagens, né? No canal é a fática, oi, tudo bem? É a fática. A função poética, que é aquela que preocupa com a beleza, e o código, e depois a metalinguística, que é o código. É o código apresentando o próprio código, ok? É isso aí, a nossa aula de hoje. Releia, faça os exercícios, você só vai aprender fazendo, tá? E agora, quando eu falar com vocês, muito obrigada, eu vou despedir. O que é que eu estou usando? A função fática, porque agora, nesse momento, eu vou cortar o canal, ok? Então, espero que tenha gostado. Muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Bons estudos.